galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, sejam muito bem-vindos ao meu canal do Não Te Conheço. Então, muito prazer, aperta o botãozinho vermelho, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Hoje aqui na sacada de casa, mó chuva, domingão, mó frio, estranho, tempo feio. E aí eu tava pensando aqui, a galera tinha pedido pra eu fazer um vídeo sobre como eu parei de fumar cigarro, mano. Sendo assim, eu reuni aqui algumas coisas, eu estou aqui com um maço de cigarro, esse produto causa câncer, eu tô na câmera frontal, tá? Então vocês vão ver tudo ao contrário aqui, ó, tá tudo ao contrário, mas esse produto causa câncer, ó, você sofre, ele arrebenta. Tabaco orgânico, que também fez uma parte aí desse trajeto. Estou aqui com o meu pod também, eu vou explicar um pouquinho sobre tudo isso. Antes de falar sobre essas coisas, esses artefatos dos quais eu fiz uso, preciso explicar um pouco sobre como foi minha vida de fumante, né? E lembrando, isso aqui que eu vou falar não é um incentivo pra ninguém fumar, pelo contrário. Se eu procurei parar de fumar cigarro é porque eu achei que seria mais interessante pra minha saúde e logo a finalidade desse vídeo é poder ajudar qualquer pessoa que também procure parar de fumar ou encerrar uma vida de tabagista, procurar um estilo de vida mais saudável ou reduzir danos, ou seja lá o que você queira. Mas se você tá aqui, muito obrigado. Então vamos lá, quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a fumar um pouco mais frequentemente, assim, de 16 para quase 17, ali eu já tava fumando todo dia, cigarro no caso. E aí eu fumei cigarro até mais ou menos os 20 para 21 anos de idade aí. Parei de fumar cigarro por 1 ano e 4 meses. Nessa época eu já tinha começado a fumar narguilé, eu comecei a fumar narguilé só com mais de 18. Então fumei cigarro uns 2 anos, conheci o narguilé depois. Sempre achei duas coisas muito diferentes, então assim, mesmo fumando narguilé, depois de uma sessão às vezes fumava um cigarro e tudo mais. Então eu sempre desvinculei muito as duas coisas. Eu nunca comparei, por exemplo, o cigarro com narguilé desde que eu comecei a usar os dois. Eu nunca assimilei essa questão, até porque a primeira vez que eu usei narguilé eu desconhecia essa história de 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui. Se você quiser saber mais, tem um card aqui em cima ou desse lado, eu não sei como vai aparecer pra você, mas é só acessar ali, tem todas as informações que a gente já desmistificou sobre isso. Sendo assim, quando eu parei de fumar cigarro, eu tentei ficar 1 ano e 4 meses só fumando narguilé pra ver se eu conseguia fazer essa transição. Eu vou até levantar que eu vou mostrar essa porra aqui. Tá tudo laranjaço porque eu tô aqui, ó, onde era meu antigo quarto. Vocês já viram a coleção aqui dos narguilé, deixa eu até fechar. Mas por que eu tô aqui? Porque aqui na porta, não sei se vocês vão conseguir ver nessa parte aqui, ó, só que é uma rachadura. Foi uma cabeçada que eu dei na porta quando eu tava em crise de abstinência de cigarro. Foi no primeiro mês, pra ser mais honesto, nas primeiras 2 semanas que eu dei essa cabeçada na porta sem fumar cigarro. Então assim, ele não me supria a necessidade de nicotina que eu tinha. Por quê? Porque o cigarro, você quer fumar, você pega um cigarro aqui, ó, quero fumar. Você fuma, tão simples quanto isso. Você pegar, abrir um maço, colocar um cigarro na boca e fumar. O narguilé não, você vai ter que pegar, colocar o carvão para acender, que só aí já são mais 10 minutos. Aí você vai ter que pegar o seu narguilé. Se ele tiver guardado há muito tempo, vai ter que dar uma lavada nele, aí vai colocar água, aí você vai ter que preparar o rocha, vai ter que esticar o alumínio, furar o alumínio. Aí você tem que montar o narguilé inteiro bonitinho, colocar o carvão e depois esperar o narguilé cozinhar. O que isso quer dizer? Que o contexto onde você usa as duas coisas são muito diferentes. Então assim, uma coisa não se compara à outra pela forma que se fuma. Mas é tabaco, tudo bem, mas em um você está queimando o tabaco perto da sua boca. No outro você coloca um líquido com flavorizante e mel, que ele aquece e só resseca o tabaco, ele não queima o tabaco, então não dá aquela saciada. E mesmo fumando uma vez por dia, ainda assim foi difícil. Depois de 1 ano e 4 meses sem fumar cigarro, eu comprei um maço de cigarro num rolê, falei, quer saber, foda-se. E era 3 horas da manhã quando eu comprei. Eu terminei de fumar ele às 5h30 da manhã. Eu fumei 20 cigarros em 2 horas e meia. Porque não existe ex-dependente de cigarro de nicotina, né? Você é dependente a vida inteira, você só está em período abstêmio, né? Porque é dependência, cara, é vício, é vício. E quando a gente é novo, a gente não tem essa noção sobre os malefícios que o tabagismo pode acabar causando na gente. Mas depois que você começa a fumar um tempo, você começa a sentir uma perda de disposição, uma perda de fôlego, você começa a pensar, porra, o que eu preciso fazer então para ter uma melhora na minha qualidade de vida? Tá, se eu não conseguir parar de fumar, tem como eu trocar por uma coisa aí menos prejudicial? Foi aí que depois de mais ou menos 1 ano que eu tinha voltado a fumar cigarro, eu conheci o tabaco natural ou tabaco orgânico. Qual que é a diferença? Aqui dentro, ó, você tem tabaco por dentro do cigarro, certo? Esse tabaco natural, lembrando, ele também é prejudicial, você envelhece, se fode, o caralho.
ele vem assim, ó, tabaco desse jeito. E o que você faz? Você enrola ele. Então ele não vem enrolado, você que tem que pegar e enrolar o seu tabaco. Então como que funciona? No caso, como eu parei de fumar esse tabaco, eu comprei ele mais mesmo pra fazer esse vídeo, porque vem aqui embaixo. Eu também tinha ganho umas paradas no evento de Brasília, eu ganhei piteira. Geralmente eu fumava com filtro, tá? Filtro de algodão, assim como o do cigarro. Se você for fumar com piteira de papel, você não está filtrando nada. Você só tem um suporte para você acabar segurando, então eu indico você utilizar filtro de algodão para você poder brecar o monóxido de carbono, o alcatrão, todas essas coisas que você já está puxando no tabaco. Mas qual que é a diferença de um cigarro industrializado para um tabaco natural? Primeira coisa, quando ele passa por um processo de industrialização, esse papel aqui, ó, vou tentar colocar ele bem de pertinho. Deixa eu ver se ele foca. Se você for ver, ó, ele tem várias listras, vários cisquinhos por aqui, ó, vários. Isso aqui são vários fios de pólvora. É para o cigarro poder queimar e permanecer aceso. Então o que acontece? Quando você está fumando um cigarro, você acendeu, se você deixar ele no cinzeiro, ele queima até apagar. Por toda a química que eles colocam no cigarro para fazer o cigarro permanecer aceso. Quando você tem um tabaco natural, ele vai pegar o tabaco, ele vai ressecar e vai tentar deixar ele o mais próximo do tabaco seco possível. Então ele não tem os mesmos aditivos tóxicos que tem nesse aqui, por exemplo. Ele também faz mal em você fumar, mas ele é como se fosse uma Coca Zero, tá ligado? Ele é mais light, vamos dizer assim. Então você não tem a pólvora no papel, você não tem aditivo de arsênico, naftalina e uma série de outros componentes químicos que eles adicionam no cigarro para tirar o gosto que o tabaco tem. Então o sabor de ambos também é diferente. O cigarro ele tem um gosto mais químico, enquanto o tabaco orgânico, quando você fuma, ele dá aquela sensação que o próprio tabaco dá de dar uma adormecida na boca, sabe? De salivar bastante. Mas aí também, ao mesmo tempo que eu acho o tabaco orgânico mais saboroso, né, mais agradável ao paladar, tem gente que acha muito mais forte, aí é de cada um. Mas apesar de eu achar ele mais gostoso, ele é menos prático, porque lembrando, o cigarro, você vai comprar um maço, você vai pegar ele e vai simplesmente colocar na boca e acender. Esse aqui não, toda vez que você for fumar um cigarro, você vai ter que fazer o seu. E ele vai apagando, então assim, ele tem uma vantagem também que, pô, um cigarro industrializado, você pegou e começou a fumar, vai chegar uma hora que, o busão chegou, eu tenho que entrar nele, eu não posso fumar o resto. Você joga ele na rua, é o que a maioria das pessoas faz. Quando você tá fumando um tabaco orgânico, se você acender e tá começando a fumar ele, se apaga ele e você continua fumando depois. Ele tem a tendência a ficar apagado. Essa é uma das coisas que me fez fumar menos tabaco quando eu fui pro tabaco orgânico. Então assim, eu fumava um maço de cigarro por dia, e quando eu fumava um maço de cigarro por dia, porra, ia que nem água, tá ligado? Quando eu troquei pro tabaco orgânico, comecei a fumar 4 a 5 tabaquinhos por dia, ou seja, foi uma redução significativa. Só que o que acontece? Você tem que ficar pegando o seu tabaco e você tem que ficar preparando e enrolando ele. No caso eu tô fazendo um aqui. Acaba sendo um fator limitante porque não é todo mundo que acaba tendo coordenação motora para fazer um negócio desse. Apesar de ser questão de prática, porque eu também não sabia enrolar um tabaco quando eu comecei a fumar tabaco natural. Mas assim, ele acaba sendo mais dificultoso. E vou mais além, cara. Se eu tô no interior de Mato Grosso do Sul e vejo um senhor de 50, 60 anos com o negócio aqui na mão, arrumando e enrolando, você fala, pô, legal, tá enrolando fumo de corda, alguma coisa assim. Agora, se você vê um moleque de 25 anos com essa cara de playboy que eu tenho em algum lugar aqui em São Paulo enrolando, existe uma chance um pouco mais considerável da polícia ou de algum segurança vir conversar comigo e falar, e aí, irmão, tudo bom? O que você tá fazendo aí? Então, assim, acaba sendo um pouco complicado por causa disso. As pessoas me olhavam com um jeito meio estranho quando eu saía com isso aqui. Eu lembro que quando eu tava fazendo o CFC para tirar minha habilitação, eu enrolava uns tabaquinhos e eu ia andando daqui pro CFC. Mano, eu lembro que na hora que eu tava na sala de aula, tava chegando na hora pro intervalo, que eu comecei a enrolar um tabaco pra eu fumar no intervalo, que era de 15 minutos, o pessoal começou a ficar me olhando assim, ó, o que esse maluco tá fazendo na sala, tá ligado? Então assim, acaba sendo um pouco complicado por esse motivo, ó, ainda tô tentando enrolar ele aqui aos pouquinhos. Eu não fiz com filtro de algodão, fiz com filtro de papel, porque achei que seria um pouco mais fácil, já que eu não tenho um filtro de algodão aqui, melhor do que fazer sem piteira nenhuma, porque com essa piteira você consegue pelo menos enrolar ele. Olha o trabalho que eu teria para fumar um tabaco natural. Então assim, chegou num momento da minha vida onde ele começou a deixar de ser prático. Assim, é claro que quando eu já estava com alguns prontos, eu fazia eles com antecedência. Se você falar pra mim que isso aqui não passa como um cigarro na rua,
porra, velho, às vezes até passa, a galera olha de relance assim, até acaba confundindo, tá ligado? Mas assim, é meio foda, a galera olha pra você de um jeito meio suspeito, meio estranho. E aí foi quando eu tentei ir pro vape, né, o famoso vape, que a galera já ouviu falar. Fiz uma aquisição de um puta vape muito foda, comprei mais 40 coils pra ficar trocando, comprei juice com nicotina, sem nicotina, tenho juice pra caralho aqui em casa, o bagulho, vape pra porra, e mano, não foi pra mim, tá ligado? Eu usei pouquíssimas vezes. Já tinha testado um vape antes também, em 2015, 2016, um dos primeiros que chegaram. E também já não tinha adaptado na época, mas aí tentei uns novos agora pra ver o que rolava. E aí foi quando eu conheci o pod, mano. E aí essa parte aqui vai ser, acho que, o mais interessante do vídeo. Eu conheci o pod há aproximadamente 10 meses, mais ou menos, mas eu tive o meu primeiro em fevereiro. Foi quando eu adquiri o meu primeiro pod. E foi numa viagem que eu tinha levado o tabaco orgânico. Quando eu cheguei lá e eu peguei o pod, que eu peguei no Paraguai, falei, não, vou ficar sem tabaco orgânico aqui, tentar usar só o pod e ver se eu fico sem fumar. E eu fiquei. E eu tô até então, tipo assim, Du, você nunca mais fumou um tabaco orgânico? Cara, tipo, sei lá, fumei uns 3. Du, você nunca mais fumou um cigarro? Pô, fumei uns 8. Mas tipo assim, sei lá, eu tô na estrada, daí alguém tá no carro, alguém fumou um cigarro, eu falo, porra, tá aí, me vê um cigarro? Aí eu fumo porque eu quero fumar, não porque eu preciso fumar. Eu comecei a usar o pod e como que ele funciona? Ele é um mini vaporizador e ele tem um cartucho. Esse cartucho aqui dentro, ó, ele tem um líquido que a gente chama de Nic Salt. Um cartucho desse você compra, no caso do meu, né? Ele vem numa caixinha assim, ele vem até 5 cartuchos, como se fossem tabletinhos de chiclete que você destaca. Você vai pegar ele, você vai tirar a cápsula, ele tem um furinho aqui do lado, ó. Furingolingo, deixa eu ver se foca aqui essa porra. Olha lá, ó, tem um furingolingo aqui, ó. E é por onde você vai enfiar o bico do Nic Salt. Seria um desse aqui, ó. Né? Esse aqui é um Amazing Mango da Naked. Então ele é um líquido que tem uma altíssima concentração em nicotina. Os juices em geral, quando possuem nicotina, né, juice para vape, quando ele possui algum tipo de nicotina, ele costuma ter 3 mg por ml, 6 mg por ml. Esse aqui tem 35 mg por ml. Ou seja, ele tem uma concentração de nicotina muito maior. E ele é um líquido feito para se utilizar em vaporizadores de uma potência muito mais fraca, vamos dizer desse jeito, que é o pod, que é esse pequenininho que eu te mostrei. O meu, ele é um cordão, você fala, um colar isso aí. Sim, o meu, como eu sempre derrubo muito minhas coisas, eu peguei esse específico, porque esse aqui, ó, fica pendurado no pescoço como se fosse um cordão, como se fosse um colar. Então, é algo que no meu dia a dia fica mais prático. Tô aqui de boa, toda vez que eu quero fumar, eu venho e... é vapor de nicotina. Qual que é a questão? E por que que isso está começando a fazer um pouco mais de barulho recentemente? Saiu até no Fantástico agora, nesse final de semana para trás, etc. Isso aqui seria supostamente o futuro da parada toda. Porque, porra, se você fica dependente de nicotina através do cigarro e você quer largar o cigarro, mas você ainda é dependente da nicotina, você faz a troca para algum outro dispositivo. Tem gente que usa chiclete de nicotina, tem gente que usa adesivo de nicotina para pele, porque assim, a nicotina ela causa dependência, mas ela por si só não é o que vai necessariamente matar você, exceto se você realmente consumir em altíssima quantidade, e aí você pode ter uma overdose de nicotina, mas isso é um caso muito extremo e eu não tenho relato disso já ter acontecido antes. Fato é, quando você tem algo extremamente viciante num mercado ilegal ou não tão regulamentado, tem uma galera que começa a querer ganhar dinheiro de um jeito meio fácil e meio errado. Então assim, tem gente que vai começar a vender isso para menor de idade e lá nos Estados Unidos teve muito adolescente que começou a colocar a mão nisso aqui. Porque cara, o cigarro ele tem um gosto forte. Isso aqui, queira ou não queira, não tem, mas ele tem uma pancada que a nicotina vai dar. O meu pai, que fumou cigarro por mais de 40 anos, eu dei um pod pra ele, e ele quando foi fumar a primeira vez, ele tossiu. E ele fuma 2 maços de cigarro por dia, então assim, para algumas pessoas acaba sendo estranho, mas a questão é, teve muito jovem que começou a usar e começou a se tornar dependente de nicotina. Essa foi a primeira merda e por que começaram a bater tanto no vape. Segundo ponto, lá nos Estados Unidos existem muitos estados, e eu acredito que mais da metade dos estados dos Estados Unidos, eu posso estar falando bobagem nisso, mas eu acho que já são mais de 20 estados, já regularizaram e legalizaram a cannabis e seus diversos produtos. Então tem óleo para pele com CBD para hidratar não sei o que das quantas,
tem o pirulito, aí tem o biscoito, aí tem... Então assim, tem uma série de produtos no mercado canábico. Isso lá já é um negócio que tipo, movimenta muito dinheiro. Então o mercado é uma indústria que realmente foge da nossa dimensão aqui no Brasil. A questão é, também existem produtos canábicos para vape, né? Por exemplo, a própria Naked, que faz um Nick Salt desse aqui, eles têm um líquido que também é para pod, que tem a presença de CBD. O que seria o CBD? O CBD seria um canabidiol que é encontrado na cannabis, que seria, a grosso modo falando, a parte medicinal da cannabis. Então, eles utilizam o CBD para pessoas que têm ataques de epilepsia, sei lá, abrir apetite, não é o que vai deixar a galera doidona, é o que vai fazer mais a parte medicinal realmente do tratamento, é o que aos poucos está sendo legalizado aqui no Brasil. A questão é, um juicezinho desse lá com CBD, por ser muito difícil de fazer isso, é caro pra caralho. E como tem muita gente que consome produto desse lá, começou a surgir um mercado paralelo, conhecido também como mercado negro. E aí o que acontece? Para fazer esse tipo de extração, eles faziam a diluição do CBD num líquido desse, utilizando um óleo de vitamina E. Mano, vitamina E tem no tomate. Se você comer tomate, porra, vai te ajudar ali a não ter câncer de próstata, a melhorar o espermatozoide no homem, essas porra. Se você passar um creme de vitamina E, ele vai te ajudar a hidratar a pele, a melhorar não sei o que da porra toda. Só que se você incinera ou você aplica uma combustão na vitamina E, ela vai romper toda a cadeia aromática dela, ela vai se quebrar em várias toxinas que você vai estar inalando. Segundo, depois que ela evapora, ela condensa no seu pulmão como também um formato de óleo e fica um líquido viscoso dentro dos alvéolos pulmonares e da base do pulmão em geral da pessoa. O que isso impacta? Isso vai dar uma pneumonia lipídica na pessoa, vai ter um derrame de pleura e começou a morrer uma galera lá nos Estados Unidos. Só que quando eu falo que morreu uma galera, tipo, a princípio quando saiu no Fantástico tinham morrido acho que 6 pessoas e mais outros 400 casos de relatos com essa doença. A questão é, um único fornecedor de um produto consegue atingir muito mais pessoas do que isso. Então é mais provável que tenha sido um fornecedor irregular que vendeu isso e distribuiu pelos Estados Unidos de forma ilegal, do que realmente seu produto, em sua base, seu fundamento, que aplicou esse tipo de problema. E por que eu digo isso? Porque no último ano de 2018, aproximadamente 7 milhões de pessoas morreram por causa do uso de tabaco, por causa do tabagismo no mundo. Que ponto que eu quero dizer? Não acho que o problema esteja realmente linkado ao uso do dispositivo, e sim a produtos de baixa qualidade feitos sem nenhum tipo de procedência que podem ocasionar algum tipo de problema. Então assim, isso volta muito para algo que aconteceu há um século atrás, na década de 20 nos Estados Unidos, que foi a Lei Seca. Há relatos de pessoas que compravam bebida alcoólica clandestina, bebiam e ficavam cegas. Por quê? Porque não tem fiscalização, não tem regulamentação, não existe um processo, não existe um controle de qualidade. Então assim, você tentar proibir as coisas, você fode o consumidor, você aumenta e financia organizações criminosas, porque elas vão querer continuar vendendo e dar um jeito de achar uma falha no sistema para poder vender. Quando o sistema poderia simplesmente tentar viabilizar uma forma que fosse interessante para todo mundo. Então assim, o ponto que eu quero dizer é, quando eu comecei a usar o vape, né, e o pod mais especificamente, de novo, eu não estou fazendo apologia para você usar, se você não é adicto de nicotina, esquece isso aqui, meu querido, esquece, você vai se viciar num bagulho que você não precisa e você vai se arrepender pra caralho disso depois. Dica de alguém que começou a fumar cedo. Ponto é, pra você que é fumante, você fuma cigarro que nem um desesperado todo dia, cara, eu tô sem fumar cigarro há quase 8 meses, senti uma qualidade na minha uma qualidade significativa. Quando eu saí do cigarro pro tabaco orgânico, eu já senti uma melhora. Porra, como eu senti, mano. Eu já sentia mais disposição, eu já consegui ter um desempenho melhor na academia nas poucas vezes que eu fui, porque eu ainda sou um pouco sedentário, mas às vezes a gente vai fazer uma caminhada, subir uma escadaria, fazer qualquer coisa, você tem mais disposição, começou a melhorar um pouco mais o apetite, começou a melhorar um pouco mais a qualidade do sono, e aí eu fiz a troca do tabaco orgânico e fui pro pod. Mano, é uma parada muito mais limpa, você sente isso. Você sente uma pancada de nicotina, e é verdade, isso tem que tomar cuidado. Inclusive, eu quando comecei a usar pod pela primeira vez, eu utilizava aproximadamente 2 ml de Nick Salt por dia, que era mais ou menos o compartimento de um tanque meu. Esse aqui é um tanque de 1.1 ml, ou seja, ele já tem metade. E às vezes um tanque desse aqui dura um dia e meio até 2 comigo.
Ou seja, mesmo fazendo a troca pro pod, eu também estou tentando reduzir a quantidade que eu faço uso dele. E nos últimos 8 meses eu consegui reduzir em quase 4 vezes o uso de nicotina que eu estava fazendo também. O que eu quero dizer? Eu tentei parar de um dia pro outro. E mano, eu dei cabeçada e quase quebrei uma porta fazendo isso. Não foi legal pra minha saúde mental. E depois de 1 ano e 4 meses sem fumar cigarro, eu voltei. Porque em 2 horas com um maço de cigarro na minha mão eu fumei ele inteiro. Porque foda-se. Eu sou dependente de nicotina. Só que eu falei, porra, se eu não consigo quebrar esse vínculo de uma hora para outra, de um momento para outro, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso de uma forma gradativa. E à medida que eu vou diminuindo o consumo de nicotina que eu faço, eu vou tentando ir para fontes alternativas que eu, Eduardo Macário, achar que são mais seguras para o meu corpo. Eu comecei a parar de botar fé em pesquisa de XYZ quando eu comecei atrás dos estudos, comparar estudo e começar a ver que a informação não batia, e começar a ver que tem um conflito de interesse muito maior no meio dessa porra toda. Então assim, eu comecei a ir atrás das minhas informações, das minhas intuições, e como muita gente acaba me perguntando isso, eu decidi fazer esse vídeo sobre os meus relatos enquanto consumidor, o que acabou me ajudando. E esse aqui, de todas as alternativas de cigarro que eu tentei adotar, cara, eu já fumei paieiro, eu já fumei cachimbo, charuto, já tá maço de cigarro, acho que, mano, 90% das marcas que já apareceram no mercado de 2010 pra cá eu experimentei. Porque toda vez que eu chegava na padaria, nem vou falar essa porra, mas toda vez que eu chegava na padaria eu achava uma marca diferente do cigarro que eu nunca tinha fumado, eu falava, me vê um desse aqui, eu experimentava. Faço isso com arguilha, eu fazia isso com cigarro, faço isso com charuto, fazia isso com tabaco orgânico. Porra, eu já fumei, mano, American Spirit, Bressan, Menthol, já fumei, mano, pra caralho, um monte. Tabaco gringo, tabaco brasileiro, tudo, mano. Eu gosto, sou dependente, então assim, das alternativas que eu procurei pra tentar interromper esse meu lado de tabagista, esse aqui foi a minha maior ajuda. Claro que assim, ele por ter a praticidade, a facilidade, por ser mais gostosinho até que o cigarro, porque assim, o cigarro, se eu fumar, eu vou ficar inteiro fedendo a cinzeiro. Isso aqui ele é só vapor, então ele não vai impregnar cheiro em mim, não vai deixar um cheiro no ambiente. Então até mesmo dentro de casa eu fumo isso aqui. Cigarro eu só fumava aqui fora, minha mãe só fuma cigarro aqui fora. Mas eu fumo isso no sofá, eu fumo isso na minha cama, eu fumo isso no meu carro sem incomodar ninguém, eu fumo isso em qualquer lugar sem incomodar ninguém, porque é vapor de nicotina, com propilenoglicol e glicerina vegetal. Então assim, a entrega para o organismo ela é muito mais segura do que num cigarro. O ponto é, existem outras pessoas fazendo merda por aí que tá acabando comprometendo um pouco a imagem do que um dispositivo desse aqui poderia vir a ser no futuro para salvar milhões de vidas todos os anos, que hoje são vítimas do tabagismo. Porque, velho, fato é, tecnologia tá vindo para inovar e para trazer qualidade de vida para as pessoas. Se você tem um produto que mata 7 milhões de pessoas todos os anos no mundo e mais de 1 bilhão de pessoas consomem esse produto no mundo, poxa, talvez seja interessante a gente conseguir trazer uma alternativa mais viável, com uma redução de dano significativa para esse 1 bilhão de pessoas e tentar fazer com que essa perspectiva de vida aumente ainda mais, porque na verdade, mano, é o que todo mundo gostaria. Então assim, no momento onde isso começa a ter uma guerra muito forte, começa a ter uma galera batendo, é quando você começa a botar um pouco a mão na consciência e ver que tem um conflito de interesse muito forte. De novo, eu não sou dono da razão, eu não fiz estudo em laboratório de nenhuma dessas coisas, eu sou um consumidor. Tudo que você tá vendo aqui eu comprei com meu dinheiro. E eu tô te falando onde, de cada uma dessas coisas que eu gastei dinheiro, qual delas acabou me satisfazendo mais enquanto consumidor. Então no meu processo dos últimos 9 anos fumando tabaco, esse aqui acho que foi o passo mais interessante que eu dei para cortar esse vínculo tabagista, e muito provavelmente em algum momento eu também quero me desprender e quebrar minha dependência disso aqui. Talvez ano que vem ter uma década de vício e nunca mais, quem sabe, vamos ver. A questão é, também separo muito o arguile do cigarro, assim como eu separo o vape dessas duas coisas, são coisas totalmente distintas. Assim como o tabaco orgânico é diferente, assim como o cachimbo é diferente, como o charuto é diferente, como o paieiro é diferente, todos os tabacos são diferentes. Se é uma propriedade diferente, se é uma planta diferente, se ele é fumado de um jeito diferente, ele tem um tamanho diferente, se ele é plantado em outro lugar, é diferente, muda. Então não dá pra você tratar como a mesma coisa e, mano, se pode um, deveria poder todos. Esse é o meu pensamento. No demais é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um pouco da minha história enquanto tabagista, falei pra caralho, mas é isso, rapaziada. No demais, um beijo no coração de todos vocês, lembrando, deixa um joinha aqui nesse vídeo, aquele like fortalece muito, deixa nos comentários, vocês já fumaram? Estão nessa briga de parar de fumar também? Como que foi o processo? Como que foi? Quais alternativas vocês utilizaram? Porque, mano,
penso eu que se muita gente vai procurando esse vídeo aqui pra ter uma orientação de repente, quanto mais gente poder comentar aqui embaixo a experiência que teve pra poder largar esse vício, melhor, tá ligado? Vale a pena lembrar, mano, fumar é prejudicial à saúde, tem que cuidar sempre do seu corpo, de todas essas coisas, porque a vida é uma só e ela é um sopro, meu querido. No demais, um beijo no coração de todos vocês. Esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, chabla é nóis, rapaziada, bora!